Nós vamos ver hoje nossa aula sobre sistema tegumentar e suas patologias. Primeiro vamos relembrar um pouco da anatomia, né, e como que é a pele. Sistema tegumentar é a pele e seus anexos, né, que ele é acompanhado por pelos, unhas, as glândulas sebáceas que é de sebo, glândulas sudoríparas e assim, a pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, é considerado um órgão. E ela tem 3 camadas, como a gente vê aqui, tá? Que é a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme ou tecido subcutâneo. Quando a gente administra uma injeção subcutânea, ela tem que ir até a esse tecido aqui, até essa camada, tá? O objetivo da pele, ela vai revestir a maior parte do nosso corpo e proteger contra os micro-organismos. E também ela tem o quê? Ela tem terminações nervosas, tá? Que são localizadas nessa pele. Que ela vai o quê? Ela permite que o corpo receba as condições do meio, que é o frio, o calor, né? E tudo mais. E a pele também, ela permite, tá? Do nosso equilíbrio hídrico, por exemplo, tá muito calor, né? Então a pele, ela vai o quê? A gente vai começar a suar, eliminar água, aí a gente tem que tomar água, repor água, e ela também tem a capacidade de absorver também bastante água, porque pela nossa regulação térmica também. E ela sintetiza, tá, a vitamina D, porque não basta só você tomar vitamina D, porque na realidade você toma, se você tiver uma alimentação adequada, tá? Você precisa tomar o sol para sintetizar, né, a vitamina D, porque senão não é sintetizado. E a gente já sabe que a vitamina D é muito importante o quê? Para o nosso sistema imune também, que é o calicalciferol. E a coloração da pele também se dá por uma proteína chamada melanina, que aí depende da quantidade dos melanócitos, se ela vai ser mais clara ou mais escura também. As funções desse tegumento, tá, ou da pele, é envolver ou proteger, né, os tecidos e órgãos do corpo. Protegem também dos agentes infecciosos. Quando a gente tem uma quebra da continuidade dessa pele, ela está predisposta a entrar micro-organismo, um corte, um machucado, seja o que for. Evitar que o organismo, né, que a gente desidrate, que ela serve para a gente fazer essa troca de calor também. Controla a nossa temperatura corporal, protegendo contra as mudanças bruscas de temperatura, tá? Quanto o calor e o frio. Participa da eliminação de resíduos agindo, tá? Como sistema excretor, que é o suor. Atua na relação do corpo com o meio externo através dos sentidos, trabalhando em conjunto, tá? Com o sistema nervoso. E armazena água e gordura nas suas células, que é as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Que é a epiderme, que ela é constituída principalmente de um tecido epitelial, né? Que é a mais superior. Essas células, elas vão ter formatos e funções diferentes, tá? Que elas são originadas de uma camada mais basal, elas se movem para cima, tornando-se mais achatadas, e quando chega uma camada mais superficial, que é a camada córnea, essas células estão mortas, tá? E sem núcleo. Então, o que vai acontecer? Elas são compostas de uma grande parte por queratina. Entre essa camada basal e a mais interna, né, e a córnea, que é a mais externa, há uma camada granulosa, que estão repleta de grânulos e queratina, né, que ao decorrer do tempo, né, a gente vai perdendo essa queratina, por isso que fica mais flácido, né, a pele.
também. E possuem prolongamentos também. E essas células são chamadas o quê? De córnea, que elas são eliminadas todos os dias, gente. Todos os dias a gente está trocando a pele, né? Não trocando como se realmente você imaginasse saído toda aquela pele, mas aquelas células mortas, né? Que a gente perde. Então, aqui nós temos aqui, ó, a anatomia, as células que estão mortas se descamando, tá? Aqui que nós vamos o que? Ter a camada aquela que a gente falou, a córnea. As células granulosas, que aqui essas células um pouco, elas são cheias de grânulos, ó, se vocês podem observar. Por isso que é chamada de granulosas. É camada espinhosa, que é essa daqui, a basal e a derme. Então, os tecidos, tá, que estão mais velhos, eles vão subindo para cima, que vão o quê? Se descamando, vão perdendo e vai se produzindo outra. Aqui, né, essa derme aqui, a gente tem, normalmente, tá, é um corte transversal, esse daqui é um corte visto, tá, por microscópio. É a parte mais superior da pele, essa mais escura aqui, que às vezes quando a gente tem as úlceras por pressão, tudo, né? Então, geralmente vai acometer principalmente essa região aqui, que é a parte mais superior da pele. Começa e dependendo do grau da úlcera, ela vai se aprofundando. Nós vamos falar isso na próxima aula. E a epiderme é a parte mais clara que representa a derme, tá? Com essas papilas dérmicas em contato com essas reentrâncias. Reentrâncias são isso daqui, ó. Tá bom? E a derme é constituída principalmente por tecido conjuntivo fibrosos, os vasos sanguíneos e linfáticos também, e terminações nervosas e fibras musculares lisas, tá? Essa camada tem uma espessura variável que une a epiderme ao tecido subcutâneo ou a hipoderme, quando a gente fala. Aí nós temos o que? Os apêndices que a gente fala que é da pele, que são as unhas, os cabelos, os pelos, né? As unhas são placas de queratina, que elas estão localizadas nas pontas dos dedos, elas vão ajudar o que? A agarrar objetos, né? E os pelos estão espalhados por todo o nosso corpo, desde os mais finos até, né, os mais grossos, tá? Então, com exceção, né, nas palmas das mãos e nas solas dos pés, tá? Então, eles são o quê? Formados o quê? Por queratina e restos de células epidérmicas mortas, compactadas, que se forma dentro do folículo piloso, que é o pelo. E o cabelo também é espalhado, tá? Por toda a cabeça, que cresce graças a essas células mortas também queratinizadas, que são produzidas também no folículo, né, do cabelo. Eles produzem queratina, morrem e são achatadas formando o cabelo. E a cor dos pelos e dos cabelos determina pela quantidade de queratina que tem. Como eu falei, se muita queratina, mais escuro. Se pouca queratina, se muita melanina, mais escuro. Se pouca melanina, mais claro. A melanina é que é devido à cor, né, do cabelo e da pele. Aí nós temos aqui os nossos receptores sensoriais aqui, que quando a gente tem o quê? Sente dor, frio, calor, né? Então, são ramificações de fibras nervosas, tá? Elas encontram-se sempre encapsuladas, vocês podem observar aqui, ó. Elas se encontram encapsuladas, formando um corpúsculo. Outras estão bem mais soltas, né, ó. Vocês podem ver, terminações nervosas soltas, né? Então, como elas se enrolam em torno do folículo piloso, né, possuem uma função sensorial,
quando você arranca o pelo, você sente dor. É por causa dessa função sensorial aqui, tá? Das terminações nervosas. Sendo capaz de receber esses estímulos mecânicos também, como a pressão, se eu aperto, se eu vou bater o braço, temperatura, quente, frio, então vai produzir a dor também, tá? Então, aqui nós temos alguns nomes que eu coloquei aqui, tá? Que é a sensibilidade de pressão, né? Que a gente tem esses aqui, essas terminações. Pelo tato, a gente tem essas terminações aqui. E pela temperatura e a dor, essas terminações livres aqui. Então, cada terminação dessa é responsável o quê? Por uma sensibilidade. As glândulas, tá? Elas podem ser exócrinas. Exócrinas, tudo que é exócrinas é externa. Tudo que é endócrinas é interna. As exócrinas, tá? Elas liberam secreção para fora do corpo, tá? Essas glândulas, normalmente, são as sebáceas, tá? Que são bolsas que secretam aqui o sebo, a substância oleosa, junto aos folículos pilosos, o que? Para lubrificar eles. Já as glândulas sudoríparas, que é do suor, tem uma forma mais tubular, tá? Mais enovelada e secreta o suor, o fluido corporal, que é constituído de água e sódio e potássio. E outros elementos também. Elas ficam que através dos poros e a superfície da pele. Ajuda a controlar a nossa temperatura, tá bom? Aqui, como nós estamos vendo nessa figura, ó, os melanócitos, né? Que é a célula que vai dar a coloração da nossa pele. Os receptores sensoriais que nós temos aqui, ó, que ficam próximos, eles estão bem soltos aqui, próximos aos folículos pilosos, que vai causar, né, a sensação de dor quando você puxa. Temos os nossos vasos sanguíneos, os nervos também, tá? E os lóbulos de gordura, que são esses aqui abaixo, tá? E aqui são os poros, né, que vai ser eliminado suor aqui para fora, tudo. E esse daqui é o folículo piloso que nós temos aqui. Aí, a gente conhecendo um pouco da pele, nós vamos falar um pouco agora sobre as patologias. Por exemplo, a dermatite de contato. É uma reação inflamatória, tá? Ela não é contagiosa. Geralmente, ela é eczematosa devido ao contato com uma variedade de substâncias irritantes ou alérgicas. Tem pessoas que têm alergia a produtos de limpeza, a produtos desinfetantes, a sabão. Então, forma essas lesões aqui, mas elas não são contagiosas, tá? As causas normalmente, como eu falei para vocês, são sabonetes, detergentes, produtos químicos, cosméticos, de limpezas, as bijuterias também, e pode mais ser localizado nas mãos, faces e pálpebras. É onde a gente tem maior contato, né, com esses agentes aí. Os sinais e sintomas que a gente pode ter é prurido, que é a coceira, a ardência, o eritema, que fica vermelho, e vesículas, né, que ficam aquelas bolhas com água, e fissuras onde são o quê? Feita a descontinuidade da pele, que acontece essas fissuras, que ocorre pelo ressecamento, o espessamento da pele e alterações do pigmento, podendo haver invasão bacteriana. Não falei para vocês que toda vez que a gente tem a quebra da continuidade da pele, pode ter uma invasão bacteriana? Os micro-organismos vão invadir, porque ela serve como proteção.
O tratamento basicamente é proteger e descansar essa pele afetada, né? Usar luvas ao mexer com detergentes, produto químico, sabonete, sempre procurar uma forma mais neutra, tá? Evitar cosméticos e as bijuterias também. E pode ser feito o que? Os tratamentos, procurar um dermatologista e a base de corticoides e cicatrizantes tópicos também, tá? Que além de sedativos como antistamínicos para evitar o quê? Sedativos e antistamínicos para evitar aquele prurido, aquela coceira intensa que tem no local para aliviar. Aí nós vamos ter os cuidados. Primeiro é remover o agente agressor, saber o que está ocorrendo ali. Evitar o uso de sabão até que ocorra a cicatrização, ou usar sabonetes, né, neutros, como eu falei, glicerinado, tudo. Proceder com as medicações prescritas, usar luvas de proteção para lavar os pratos, né? Usar roupas de algodão e linho, não tecidos sintéticos também. Avisar o paciente que faça teste de alergia, porque ele vai procurar um dermatologista. Ele vai pedir um teste de alergia para saber qual é o agente agressor. Evitar cosméticos, tinturas de cabelo também. Evitar o calor, o sabão e atrito, pois todos esses irritantes externos, eles podem agravar, né, a dermatite. Nós temos aqui o pemfigo foliáceo, que é o tipo mais comum em zonas tropicais. Ele caracteriza-se pelo surgimento de feridas e bolhas, tá? Ele pode primeiro aparecer no rosto e no couro cabeludo, mas pode se estender para a parte dorsal também do tórax e outros locais do corpo. A causa desse pemfigo, tá? Eles julgam-se que é do sistema imunológico da pessoa, que faz com que o organismo produza anticorpos para atacar essas células saudáveis. Quer dizer, esse pemfigo, o seu próprio organismo reconhece o seu organismo como agente agressor. Então, ele vai produzir anticorpos para tentar destruir a sua pele. Então, vai formar essas lesões, tá? Elas vão atacar as células saudáveis da pele, né, ou da mucosa, como a gente falou, principalmente na região do rosto e do couro cabeludo, mas pode se estender também pelo resto do corpo, principalmente região torácica. Embora não seja conhecido muitos fatores, né, por isso eles falam muito desse sistema imune, eles também julgam que alguns medicamentos podem surgir também, como medicações para pressão alta pode causar esse pemfigo também, tá? Então, dessa forma, esse pemfigo também não é contagioso, tá? Todas essas doenças de pele afetam muito a pessoa, o visual dela, a parte estética, né? Então, essa pessoa ela pode ficar abalada, né? Psicologicamente. Normalmente, essas pessoas têm que passar por psicólogos, tudo, né? Porque principalmente quando são em regiões que são mais afetadas, como o rosto, cabelo, né? Na cabeça. Então, afeta muito a autoestima desses pacientes também, tá? Então, mas eles não são contagiosos, tá? Pois eles não são causados por nenhum vírus, nenhuma bactéria. Eles podem sim, pela descontinuidade da pele, ter um acometimento de uma bactéria, por aquela pele ter sido danificada, ser invadido por uma bactéria ou por um vírus, mas não que ele seja, tá? No entanto, as feridas, tá, das bolhas, elas vão ficar também, tá, infeccionadas, um processo infeccioso que é possível que transmitir uma bactéria para outra pessoa que entre em contato com essas feridas, se tiver
acometimento dessa bactéria. Os sinais e sintomas, principalmente, tá? Elas vão surgir na cavidade oral, vai dificultar desse paciente estar se alimentando, tá? São o quê? Formatos irregulares e dolorosos. Sangra muito fácil e cicatriza muito lentamente, tá? E a pele fica bem permeada, avermelhada. E as bolhas aumentam de volume e se rompe, dando origem às crostas dolorosas e fétidas. Fétidas normalmente pelo acometimento, né, do micro-organismo. E na boca, as vesículas são múltiplas e dolorosas e persistentes. Pode surgir lesões também na faringe, esôfago, laringe, uretra, colo uterino e reto. Então, isso daí já complica bastante. O tratamento é à base de corticoides, tá? Corticoides, ele faz o quê? Como a prednisona ou hidrocortisona, que são usados o quê? Nos casos mais leves também. Eles devem ser usados, geralmente, por mais de uma semana. Imunossupressores, já que é uma doença autoimune, e antibióticos, antifúngicos, antivirais, se tiver acometimento de micro-organismo. Os cuidados com os corticoides, tá? Que é em altas dosagens para controlar essa doença. Sinais vitais, balanço hídrico que pode perder bastante líquidos também. Oferecer uma dieta hiperproteica com bastante proteína e calórica, já que essa pessoa vai estar se alimentando bem menos pelas essas lesões na boca ou geralmente na faringe. Manter a higiene rigorosa desses pacientes com soluções assépticas, tá? E estimular a ingestão de líquidos de água. Complicações é infecção da pele, pneumonias e até uma septicemia, se for para corrente sanguínea. Psicose, porque está alterando a imagem corporal desse indivíduo. Sangramentos gastrointestinais, principalmente se afetar, né, as partes mais internas. E os efeitos colaterais dos corticoides, né, que é normalmente o acúmulo de gordura, essa pessoa ela começa a engordar, ela tem a síndrome de Cushing, que é aquela cara com bem arredondada, aquele rosto bem arredondado, tá? Toxidez no sistema nervoso e alterações das funções renais. Também pode ser também pelas altas dosagens de corticoides. O câncer de pele, gente, para identificar os sinais que possam identificar um câncer de pele, existe um exame chamado ABCD, que é feito através da observação das características das manchas, das pintas, né, que vão surgir também, ou das verrugas, né? Essas características são observadas como a simetria da lesão, que se a metade da lesão observada for diferente da outra, quer dizer, ela é diferente um lado do outro, elas não são totalmente iguais, pode ser um indicativo de câncer. Borda irregular, ela é totalmente irregular, ela não é redondinha. Quando o contorno do sinal de uma pinta ou de uma mancha também não é liso, ela é bem mais áspera. A cor, se o sinal da pinta ou da mancha for diferentes, tem diferentes cores, como preto, marrom e mais avermelhado. E o diâmetro, se o sinal também, esse diâmetro for maior do que 6 milímetros. Aqui nós temos uma característica de câncer de pele, que é chamada de neoplasia, o mais comum dos carcinomas vasocelulares e epidermoides, que é o câncer de pele, mais de 6 centímetros, as cores, né, são colorações diferentes, as bordas são irregulares e elas são assimétricas, ela não é totalmente redondinha, ela é totalmente disforme. Geralmente, quando aparece uma lesão dessas, mesmo sendo menores, tem que encaminhar para um dermatologista para fazer o diagnóstico.
Outros sinais que pode indicar também o câncer de pele, tá? Os sinais de câncer de pele que não melanoma, que pode ser uma pequena ferida ou um nódulo, né, na pele, que é um caroço, de cor branca mais avermelhada ou rosa, que pode causar um prurido, uma coceira. Feridas ou nódulos na pele que crescem muito rápido e formam tipo uma casca, né, que forma uma casca por cima, acompanhada de secreções e coceira também, de prurido. As feridas, tá? Que não sara, que sangra durante várias semanas. E alguns tipos de verrugas também, que são as que têm que ser retiradas e para anatomopatológico. Aqui, ó, que a gente tem aqui algumas figuras, é o carcinoma basocelular e espinocelular, tá? É as características deles, tá? Então, isso daqui, esses carcinomas, você pode ver, ó, ele começa com uma vermelhidão, aqui um pouco, né, de vasos sanguíneos aparecendo, aqui já uma pele mais escura com umas lesões, né? Aqui, né, parecendo uns nódulos, uns pequenos nódulos, tá bom? Então, isso daí, esses cânceres também podem afetar outros órgãos do corpo e se espalhar quando tiver mais avançado. O melanoma é um outro tipo de câncer, tá? Pode ser o que uma pinta um sinal escuro na pele, com as bordas irregulares aqui, ó. Elas são acompanhadas com os sintomas de prurido e descamação da pele. O melanoma, ele é maligno, tá? É o câncer de pele mais perigoso de todos. Pode causar alterações no sinal já existente há muitos anos também que você tenha, como aumento do seu tamanho e alteração da coloração e forma. Por exemplo, eu tenho um sinal lá de nascença, de repente ele pode começar a aumentar dessas bordas irregulares aqui, né, e alterar a sua forma. E a principal causa do melanoma é a exposição do sol, tá? Sem os fatores de proteção. Aqui tá o melanoma, só com cores diferentes, né? E aqui já tá o melanoma já com, né, uma casca, uma casquinha aqui, né, para poder que está o melanoma. Fatores de risco, gente, para os cânceres. Exposição ao sol. Pele clara é pior, mas tanto pele escura como a pele clara também pode ter o que? O câncer de pele, tá bom? Mas pele clara, o fator predisponente é maior. Que são os trabalhadores externos também, os idosos que também têm a pele mais fragilizada, mais frágil também, tá? Fatores genéticos, queimaduras com agentes químicos também. E o diagnóstico tem que pegar um pedaço daquela lesão e levar para biópsia, tá? Para fazer o histopatológico, que é o exame para saber o tipo de câncer e se é o câncer de pele. Os sinais e sintomas normalmente, tá, do basocelular começam o quê? Com pequenos nódulos, tá? E uma área que fica meio perolácea, meio pérola, translúcidas e com as crostas e as ulcerações. Surge com maior frequência em peles expostas ao sol também. Geralmente tratadas pode causar destruição local e hemorragias e infecções, tá? Se não tratadas. Os carcinomas epidermoides aparecem também como uma constituição meia áspera, espessa, escamosa, com sangramento e ulceração também. Pode surgir na boca, na língua, no lábio, no pavilhão auditivo da cabeça, no pescoço, no dorso e nas mãos. E o melanoma surge, tá? As lesões irregulares também, diversas cores como bronze, castanho, negro, cinza ou até branco mesmo, ocorre no tronco, na palma das mãos,
tá? Já nos pés, nas solas dos pés e nas mãos plantares, já é mais difícil, tá? Porque não toma tanto sol assim. Então, sempre tem que ficar atento a isso. O tratamento depende do tumor, do tipo de célula, da sua profundidade, tá? Aí vai ter o quê? A história da terapia prévia, se é um invasivo ou se ocorreu metástase também. Se ele é metástase, a gente sabe que vai para outros órgãos, mas se ele tiver só a nível local, só uma incisão cirúrgica ali, uma quimioterapia, uma rádio, depende do que o médico vai fazer a eleição pelo tratamento. Agora, se já tiver acometido por metástases outros órgãos, aí já ficam mais complicados. Aí vai ter que procurar outros médicos, depende do órgão que foi afetado, como a gente viu anteriormente. Cuidados de enfermagem: prurido, coceira, sensibilidade, dor ou sangramento. Pesquisa sobre hábitos de se expor ao sol, se usa protetor ou não, né? E as complicações sempre são as metástases, tá? E com frequência para o sistema nervoso central. Então, um alerta para a enfermagem é qualquer lesão cutânea que mude de tamanho ou coloração, que sangre, tenha úlcera e fique infectada, tá? Pode ser um câncer de pele. Tem que proceder a terapia medicamentosa prescrita, orientar sempre o paciente a usar um filtro solar com fator de proteção, tá? Rotineiramente, esteja sol ou sol mormaço pelo resto da vida. E a gente sabe, né, que aqui no Brasil é proibido, mas ainda existe algumas salões de bronzeamento artificial. Usar o quê? Roupas de protetoras de mangas compridas, chapéus com abas também. A urticária é uma reação alérgica na pele que se manifesta através de manchas avermelhadas. Ela fica como se fosse placas. Elas têm muito pruridos, elas ficam bem edemaciadas, tá? Normalmente esses sintomas de urticária duram até 24 horas. Desaparecendo depois sem deixar cicatriz ou marcas. Geralmente é por um agente alérgeno, tá? Que essas urticárias aparecem. Pode ser por uma picada de inseto, medicamentos, né? E pode ocorrer o quê? Ou só na região ou as placas em todo o corpo. Então, se ela durar mais de 6 semanas, a gente classifica como crônica. As causas, por exemplo, como eu falei, picadas de abelhas, insetos, alergia a tecidos de roupa, pólen, látex ou suor, corantes ou conservantes, pessoas com excesso de estresse também, calor ou frio extremo, alimentos como amendoins, ovos e frutos do mar, produtos de limpeza ou tóxicos para plantas. Nem sempre é muito fácil de descobrir a causa dessa urticária. Tem que procurar um alergologista, tá? Que é um médico que vai tratar dessas alergias e fazer os testes para saber ao que é alérgico a pessoa. Porque se essa alergia ela não for tratada, se ela der um momento muito exacerbada, pode chegar um edema de glote, falta de ar e insuficiência respiratória. Então, nós temos os tipos de urticária, que é emocional ou nervosa, que está relacionada aos sintomas de estresse, ansiedades, né? A urticária colinérgica, que surge após o que? A temperatura corporal ou banhos muito quentes, né? Ou ingestão de alimentos muito quentes também, exercícios físicos, né? Que duram geralmente mais ou menos 90 minutos. Urticárias de contato é quando a gente tem contato com alguma coisa que a gente é alérgico. E a solar quando a gente tem o que? Exposição ao sol, aos raios ultravioletas, que eles ficam o quê? Bem avermelhados. Os sinais e sintomas, né, das urticárias inclui as manchas avermelhadas, que ficam geralmente com edema, inchadas, prurido, bastante coceira e as bordas são bem definidas, tá?
edemas dos lábios, dos olhos, tá? E pode ter o edema de glote, que eu falei para vocês da garganta, que não tem mais a passagem do ar. E pode ter uma parada respiratória. Estes sintomas podem estar localizados numa determinada região ou pode ter espalhado pelo corpo inteiro. Se tiver, normalmente já com início de lábios, olhos, né? Já tem que procurar um hospital de imediato, porque pode dar um edema de glote. Então é muito sério isso, apesar que os casos mais leves, né? Você procura já não ter mais contato com a gente. Vão durar mais ou menos 48 horas, né? Que são as urticárias. O tratamento, ele geralmente é iniciado com a solução da causa, né? Tirar o agente agressor, né? A substância que está ocorrendo alérgica. Identificar, né? Normalmente o agente para retirar aquele agente. E vai tomar o quê? Os anti-histamínicos, né? Que existe vários nos mercados. Pode também ser associado com corticoides também, que também serve para alergia, além dele ser anti-inflamatório. E utilizar compressas frias, cremes mais calmantes à base de mentol ou cânfora para amenizar o prurido. Gente, aqui é o nosso vídeo de apoio que eu sempre deixo para vocês, tá? Para deixar mais claro. E essas são as nossas atividades aqui para serem realizadas no fórum. Agradeço a participação, até a próxima.